Manda aí, people, acolchoada do Me Salva. Como é que estamos? Como é que estamos? Tudo bem? Cara, aula sobre Rio Grande do Sul, voltado aí para os vestibulares do Rio Grande do Sul, e o assunto é demografia. Começamos nossa aula com alguns aspectos importantes da demografia gaúcha. Por exemplo, população gaúcha aí, gauchada, né? Em torno de 10,7 milhões de habitantes. População absoluta. É o número total de habitantes que nós temos no Rio Grande do Sul hoje. Ou melhor, segundo o censo de 2010, certo? População relativa ou densidade demográfica. 38 habitantes por quilômetro quadrado. Cara, é a menor, saca só, menor população relativa ou menor densidade demográfica da região sul. Vou colocar aqui, ó, menor da região sul. Santa Catarina, por exemplo, só para tu ter uma base, tem uma densidade demográfica ou uma população relativa em torno de 55 habitantes por quilômetro quadrado. Já o Paraná, 47. Né? E aí vem por último o Rio Grande do Sul, certo? Cara, mas no entanto, tu tem que levar em consideração, população relativa, tem menos gente, tem menos habitantes no Rio Grande do Sul, não é isso. Cara, o Rio Grande do Sul tem uma população absoluta maior que Santa Catarina, mas é que o espaço gaúcho é maior, o território gaúcho é maior. E por conta disso, a tua população relativa tende a ser menor, tá? Crescimento demográfico, olha só, 0,49% ao ano. Cara, o Rio Grande do Sul teve um auge desse crescimento demográfico na década de 20. Isso, lá no início do século passado, década de 20, quando o crescimento demográfico dos gaúchos chegou ali a atingir algo em torno de 3,26% ao ano. Foi a chamada explosão demográfica gaúcha. Cara, isso aqui, principalmente, importante tu lembrar aqui, ó, sobretudo, principalmente pela entrada de estrangeiros no Rio Grande do Sul. São esses caras, alemães, principalmente os europeus, que vão alimentar esse crescimento aqui. Fechou? Tá? Bom, amados, até a década de 40, o crescimento demográfico gaúcho era bem maior que o brasileiro. A partir da década de 40, o crescimento demográfico gaúcho vai diminuindo, o brasileiro continua mais elevado e perdão, e a partir, desde a década de 40, melhor dizendo, desde a década de 40, esse crescimento demográfico gaúcho vai ficar sempre abaixo da média nacional, tá? Então, Brasil, Rio Grande do Sul, da década de 40 até hoje, Rio Grande do Sul tem uma média menor que a brasileira, fechou? Bom, aí o que acontece? As menores densidades demográficas do Rio Grande do Sul estão nessas seguintes regiões. Tu tem aqui, ó, Campos de Cima da Serra, que é mais ou menos essa área aqui, vamos colocar aqui em verde, ó, Campos de Cima da Serra, certo? Essa parte aqui, tá? A região das Missões, que pega a parte noroeste do estado, mais ou menos aqui. Fronteira oeste, vai pegar essa porção aqui, tá? E a região da Campanha Gaúcha, que é mais ou menos isso aqui. Esses aqui são os grandes vazios demográficos, digamos assim, do Rio Grande do Sul. Em contrapartida, tu tem áreas onde há uma maior concentração populacional, que são essas pintaditas de vermelho. Parece que tá com sarampo, né? Cara, ficou muito estranha essa minha pintura aqui, mas enfim, né? É arte abstrata. Pablo Picasso adoraria. Cara, isso aqui, essas partes vermelhas têm as maiores, vou colocar aqui, concentrações populacionais. Saiu da tua tela? Não saiu, mas por pouco, hein? Maiores concentrações populacionais do Rio Grande do Sul estão pintadas aqui, então, em vermelho. Cara, qual é o destaque? Sem sombra de dúvida, é o eixo Porto Alegre, Caxias do Sul. Meu, tu tem Porto Alegre sendo a maior cidade do estado em população, né? E também em tamanho, tá? Mas enfim. E depois vem a segunda cidade mais populosa do estado, é Caxias do Sul. Então o eixo Porto Alegre,
Caxias é a de maior concentração populacional. Vamos dar o destaque aqui, ó. Eixo, Porto Alegre, Caxias. É aquele lá marcado em marrom aqui no teu mapa. Taxa de fecundidade. Tá lembrado o que é taxa de fecundidade? Chuchuzinho, ó. Mais ou menos fazendo uma relação com esse crescimento demográfico, olha só. Como os estrangeiros eram fundamentais para alimentar o crescimento populacional gaúcho, né? A taxa de fecundidade hoje ela é de 1,8 filhos por mulher. Ou seja, desde a década de 70, quando tu começa a ter, primeiramente, uma redução do número de estrangeiros, né? Tu começa a ter uma urbanização no Rio Grande do Sul. As mulheres, lá na década de 70, as gaúchas, começam a ingressar cada vez mais no mercado de trabalho. Aumenta o número de mulheres estudando. Uma melhoria na qualidade de vida, essa taxa de fecundidade, a partir da década de 70, ela começa a decair. E isso não parou até hoje. Então, essa queda começa na década de 70 e permanece até hoje. Se tu tem hoje uma população relativamente estável no Rio Grande do Sul, ela não aumenta nem diminui, basicamente é porque tu tem um equilíbrio nas taxas migratórias. Porque se fosse só pela população gaúcha, só pelos gaúchos, a população iria diminuir, já que tu tem uma redução da taxa de fecundidade. Tu tem cada vez menos nascimentos no Rio Grande do Sul, tu tem cada vez mais velhos, ao envelhecimento da população, e isso se reflete nessa redução da taxa de fecundidade. Fechou? Vamos seguir aí? Cara, para finalizar nossa aula, segunda partezinha clássica, né? Alguns indicadores sociais do Rio Grande do Sul. Expectativa de vida, bom indicador de saúde. Tá? Tu tem aí o Rio Grande do Sul com uma média de 75,6 anos de expectativa de vida. Cara, é a terceira maior do Brasil. Só perde para quem? Primeiro, Santa Catarina. Segundo, Distrito Federal. E em terceiro vem o Rio Grande do Sul. Logicamente, né? As mulheres, vou colocar em roxo aqui, ó. As mulheres vivem mais, tá? Em média 79,1 anos no Rio Grande do Sul. Em contrapartida, os homens, vou colocar aqui em verde, né? Fazer mais ou menos, não tem as mesmas cores, né? Mas os homens aí em torno de 72,1 anos. Tá? Amados, qual é que é a ideia? E na média nacional, essa expectativa de vida gaúcha, ela reflete a média nacional. Tá? Tu sempre tem as mulheres vivendo mais do que os homens. A média do Rio Grande do Sul, considerada elevada. É um bom indicador de saúde. Ou seja, a gauchada está vivendo bem, está vivendo mais, e isso aparece na expectativa de vida. Certo? Só para tu ter uma ideia, no Rio Grande do Sul, na década de 40, só para fazer uma relaçãozinha, né? Década de 40. Cara, a expectativa de vida dos gaúchos, 53 anos. Cara, na média um gaúcho vivia até os 53, depois bateu as botas, caput, já era, faleceu, morreu. Cara, e agora tu tem o quê? 75 anos, olha o que evoluiu. Ou seja, uma evolução na qualidade de vida leva a um aumento da expectativa de vida. Fechou? Outro bom indicador de saúde, mortalidade infantil no Rio Grande do Sul, 10,8 por mil. Lembrando, mortalidade infantil normalmente é trabalhada não em porcentagem, mas por mil. Isso quer dizer o quê? A cada grupo de 1.000 crianças no Rio Grande do Sul, melhor, a cada grupo de 1.000 crianças nascidas vivas no Rio Grande do Sul, na média, 10,8 não atingem 1 ano de idade. Certo? Os municípios, atenção aqui, os municípios do sul do estado, sul do Rio Grande do Sul, tem taxas piores, tá? Enfim, então tem taxas de mortalidade infantil bem mais elevadas que, por exemplo, a metade norte do Rio Grande do Sul, tá? Taxa de alfabetismo, que é um bom indicador da questão de educação, não é? Talvez o melhor. Olha aí, 95,7% dos gaúchos são alfabetizados. Isso aqui nas regiões, vamos pegar aqui, ó, nas regiões de colonização alemã e italiana, tá?
região de colonização alemã e italiana, essa média tende a ser mais alta. Certo? Ou seja, historicamente, os imigrantes alemães e italianos que vieram para o Rio Grande do Sul investiram numa qualificação, investiam, valorizavam mais a educação. Talvez o pensamento que predominava na Europa já, né, no século XIX, e os caras trazem isso para cá. E o que acontece? Começam a valorizar mais a educação e a média de alfabetização nas regiões de colonização alemã, por exemplo, Santa Cruz, São Leopoldo, Novo Hamburgo e italiana, Caxias, Gramado, são médias mais altas. São as mais altas do estado, aliás. Beleza? Tá? Bom, no que diz respeito ao IDH do Rio Grande do Sul, nós temos um IDH aí de 0,749. Tá? É, hoje, o sexto maior IDH do Brasil. Quem é que vem na frente do Rio Grande do Sul? Cara, olha a sequência. Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná e em sexto lugar vem o Rio Grande do Sul. Já foi melhor, hein? Já te digo o seguinte, o Rio Grande do Sul já teve melhor nessa posição de IDH, só vem decaindo. É, queridão, não é fácil ser gaúcho não, hein? E aí o seguinte, boa parte desse IDH, né, que a gente vai ter aqui, vai decair sobretudo em função da questão econômica. Nas questões sociais, o Rio Grande do Sul vai muito bem, obrigado. Agora, na questão econômica, vem perdendo espaço para outros estados. Tá? E aí tu vai ter, por exemplo, Paraná superando o IDH gaúcho, sobretudo em função de uma evolução econômica daquele estado. Beleza? Bom, saca só. Vamos perceber uma coisa aqui, ó. Vou trabalhar com uma pirâmide etária que vale a pena, sempre vale a pena, que é o seguinte. Pirâmide etária, o que nós temos? Lado esquerdo aqui, mulheres. Lado direito, homens. Já te pergunto, olha pra cá. Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá, chuchu. Temos mais mulheres ou homens no Rio Grande do Sul? Vou colocar aqui, ó. Mulheres e homens. Mais mulheres ou homens? Tu percebeu como esse lado aqui é mais pronunciado? Então, predominam as mulheres em relação aos homens. Temos, sim, aí, o gaúcho aí que tá solteiro, né? Vamos lá, cara, acelera. Nós temos uma razão entre homens e mulheres no Rio Grande do Sul de 95 homens para cada 100 mulheres, que obedece basicamente o padrão nacional. No Brasil, predominam mais mulheres que homens, à exceção da região norte do país. Lá na região norte há um certo equilíbrio entre homens e mulheres. No restante, mais mulheres que homens, tá? Bom, olha só um reflexo que nós temos aqui na pirâmide etária relacionado à expectativa de vida. Cara, a tendência da pirâmide etária gaúcha é ampliar o seu topo. Ou seja, tu tem um número cada vez maior de população idosa. Tu tá ligado, né? A base de uma pirâmide etária indica a população jovem, o topo de uma pirâmide etária indica a população idosa. O que a gente vem observando com o passar do tempo nas pirâmides etárias gaúchas? A base vem se estreitando, e aí lembra que nós falamos na primeira parte da aula, há uma redução da taxa de fecundidade. O número de filhos é cada vez menor entre as gaúchas. E o que acontece? A base, onde indica o número de jovens, vai diminuindo, vai se estreitando. O topo mostra o quê? Um alargamento. É ou não é? Ou seja, tu tem um aumento da expectativa de vida. Se antes a população gaúcha vivia até 53 anos, o topo era bem mais estreito. Tá? Agora a população foi ficando mais velha e vai alargando a parte superior da tua pirâmide etária. Isso também indica um elemento muito falado no Brasil, que é o envelhecimento da população. Tu tem envelhecimento da população aonde? No Brasil? Tem, sim, senhor. Tem no Rio Grande do Sul? Tem, sim, senhor. Então é um padrão. Tá? Tu percebe isso não só no território gaúcho, mas também no território brasileiro. Redução da taxa de natalidade, redução do número de jovens, aumento do número de idosos. Certinho? Fechou? Cara, muito obrigado aí. Nos falamos. Beijo na sola do pé e até a próxima aula. Feito!